Primeiramente, eu gostaria de glorificar a Deus por essa manhã, porque se estamos aqui, é porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. A compaixão do Senhor, ela não tem fim em nossas vidas. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor. E como um povo escolhido pelo Senhor, nós devolvemos aquilo que o Senhor já tem colocado em nossas vidas. Até a vida que nós temos não nos pertence. Obrigado. Pertence ao Senhor. E um dia nós sairemos dessa terra. Iremos reinar com o Senhor para todo sempre, através da eternidade. E como é que nós estaremos diante dessa eternidade? Então eu queria saudar essa amada igreja, a noiva do Senhor, para que o Senhor Deus possa, a cada dia, manifestar a sua graça na sua vida, na sua família e no seu ministério. Eu profetizo nessa manhã saúde. Eu profetizo nessa manhã saúde. Eu profetizo nessa manhã saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Que Deus possa se compadecer de nós, levantar o seu rosto sobre nós e derramar a sua paz. Ele já tem suprido a nossa vida. Ele nos tem dado a vida. Ele nos tem dado uma família. Ele nos tem dado um ministério. Ele tem ofertado graciosamente a sua família. E tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, nós iremos prestar conta. Então, para isso, nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E eu queria glorificar a Deus nessa linda manhã nebulosa com a sua palavra. Abramos nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 ao 17, e logo em seguida, ainda na mesma carta, do capítulo 4, do 1 ao 5. Essa é uma carta pastoral. E por ser a palavra de Deus viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes, eu convido você a ficar de pé, em reverência não a mim, mas à palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e depois do 4 ao 1 ao 5. Leamos todo segundo a mídia. Toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 4. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinde do seu reino, que pegues a palavra e estaria a tempo, fora de tempo,
retaguarda, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não suportarão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, e sofres as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido como aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei e guardei a fé. Só até aqui. Senhor e amado eterno Deus, Criador e sustentador de tudo que existe. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Deus que transforma, que aprimora, que solidifica as nossas vidas, ó Pai. Eis aqui a Tua palavra. E que a Tua palavra venha, Senhor Deus, edificar a Tua noiva, assim como edificou a minha vida. Tudo isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus amados, nós estamos diante de um tema que eu propus no meu coração, no meditar da palavra, que é restauração espiritual. E nessa restauração espiritual, nós iremos desenvolver essa mensagem em 3 pontos. E que essa restauração, ela possa criar vida dentro de nós. Aqui, a gente vai chegar num texto, esse aqui é um texto que é para poder edificar as nossas vidas. Sabemos que tudo aquilo que nós estamos lendo é a palavra viva do Senhor. Aqui a palavra de Deus, ela começa dizendo que ela é inspirada por Deus. Ou seja, ela vem do coração de Deus ao coração da humanidade, do homem. Mas ele diz que essa palavra, ela tem o poder para ensinar. Ela tem o poder para repreender e também para corrigir a cada um de nós. Então, nós somos confrontados com essa palavra, porque ela é iluminação de Deus ao coração do homem, para que venha o homem ser perfeito. Por mais que nós nos esforcemos, nunca seremos perfeitos. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ela me sustenta. É essa manifestação que vai te dar condição de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque ela é perfeita. Diga, a palavra de Deus é perfeita. Então viva. Coloca em ação essa palavra. Essa palavra, ela tem o poder de transformar o homem caído. Ela tem o poder de edificar ao homem, a humanidade. E Paulo, ali trazendo essa palavra, ele diz para Timóteo, prega a palavra. Não prega historinha, nem fábulas, mas prega a palavra. Porque através da minha palavra, eu tenho o poder de transformar.
E essa palavra, ela sempre será oportuna. Essa palavra, ela tem a condição de reformular a nossa conduta, a nossa palavra, os nossos pensamentos. Ela tem o poder de edificar a nossa alma. Ela tem o poder de restaurar. Vivemos momentos difíceis. Vivemos momentos em que pessoas passam por aflições, contendas, depressões. Enquanto eu meditava nessa palavra, oh Deus, ele veio como um bálsamo, lavando o meu ser, lavando a minha alma, lavando a minha mente, lavando a minha vida. Por isso, ela tem esse poder de restaurar a minha vida e a sua vida, espiritualmente falando. No livro de 2 Coríntios, nós temos aqui que existe um tesouro. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Imaginemos por uns breve momento, Deus formando o homem, à sua imagem, à sua semelhança, soprando o fôlego da vida dentro do seu ser, designando o homem para viver nessa terra de uma forma que satisfazesse primeiramente o coração de Deus e que o homem viesse usufruir do melhor dessa terra. Isso acontece nessa carta, em que Paulo escreve àquela igreja: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Meus irmãos, é isso que nós somos, vaso de barro. Vaso para a honra ou vaso para a desonra. Vaso que glorifique a Deus e vaso que afasta o homem da presença de Deus. E nós vamos ver aqui que o Evangelho do Senhor é essa boa notícia, é esse poder que transforma o homem. É esse poder que tem a primazia de solidificar, de transformar a vida, a mente, o coração, o desejo, a emoção. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Porém, nós precisamos entender a nossa fragilidade. Nós precisamos entender o quanto nós somos frágeis. A enfermidade, ela chega à nossa vida. Nós vimos aqui vários relatos de vários irmãos que foram curados. Glórias a Deus. Nós temos a irmã que durante um mês fez 5 exames por problema de saúde e foi diagnosticada, fez 10 exames, olha, 5 médicos. Teve um momento da minha vida que eu fui diagnosticado com epilepsia. Nós precisamos entender o papel do inimigo de nossas vidas. O inimigo de nossas vidas, ele veio roubar, matar e destruir. O inimigo de nossas vidas, ele veio roubar, matar e destruir. Lá no livro de Isaías 14, diz que esse anjo, ele era um anjo de luz, era maestro, ele glorificava a Deus, mas ele quis colocar o seu trono acima de Deus. O orgulho, a soberba,
a vaidade. E com ele caiu. E ele caiu aqui, nessa terra. Ele está perambulando. O livro de Jó retrata isso. Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear e passear pela terra. Tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Oh, aleluia! É isso que Deus, nessa manhã, Ele quer encontrar dentro de cada um de vós. Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. É isso que Deus quer fazer. Mas Satanás, o arqui-inimigo de Deus, ele quer roubar, matar e destruir a sua vida, a sua família, o seu ministério. É aquilo que tem valor para você. É a sua saúde, a sua mente, o seu corpo. É isso que Satanás quer fazer. E para isso, nós precisamos entender o que o apóstolo fala na sua palavra. Que a palavra de Deus, ela vai nos repreender, nos exortar, mas com toda a longanimidade. Deus tem ânimo longo na sua vida. Deus tem ânimo longo na sua vida. Ele quer transformar a cada um de nós. E nós sabemos que nós somos imperfeitos. Mas Ele é perfeito. Ele é grandioso. Ele é glorioso. Ele é majestoso. Ele é tremendo. Ele não perde uma batalha. Ele entregou o que Ele havia de mais precioso. O seu Filho. Por amor de vós. Faça valer a pena esse amor derramado em minha e em sua vida. E a nossa fragilidade. O nosso corpo é como uma roupa terrena que eventualmente morrerá e será substituída por um novo corpo celestial. É isso que cada um de nós almeja. E o tesouro mais precioso que nós podemos levar para a eternidade. No livro de João, no capítulo 2, ele diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem, em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. O nosso corpo, ele tem diversos minerais, que inclui o ácido, o ferro, o magnésio, o potássio, o fósforo, o zinco, o selênio, o magnésio e outros mais. Porém, na sua totalidade, na sua essência, nós somos terra e pó. Poeira. Nós somos poeira. Gênesis capítulo 3, 19, parte B, diz: pois toda a terra foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes capítulo 12, e o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito, alma, volte à terra que o lhe concedeu. Gênesis 2, 7, e tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Eclesiastes 3, 20 e 21, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e ao pó tornarão.
Romanos 5,12. Portanto, por um homem entrou o pecado, e no mundo, pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O pecado, ele deformou o homem, modificou o DNA espiritual do homem. O homem agora vive segundo os desejos, como disse Paulo, da sua concupiscência. Desejo dos olhos, desejo na mente, nas suas ações e nas suas atitudes. Irmãos, uma vez concebido esse pecado adâmico, o nosso corpo, ele se torna temporal, ele se torna finito. Porém, a alma, ela é eterna. Por isso, nós devemos ter uma visão a longo prazo. Essa visão, ela começa aqui agora. Ela começa aqui nessa terra. E ela vai para a eternidade. Como nós vimos, somos pó. E ao pó retornaremos. Mas a alma e o espírito volte para Deus. Na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, e o próprio Deus da paz os santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus a essa terra está à porta. A vinda do Senhor Jesus está à porta. Meu pai, ele sempre falava comigo, meu filho, Jesus, depois que Jesus faz a obra na vida do homem e que restaura a sua mente, a sua alma, o seu espírito, ele diz, Jesus está demorando. Em 2017, Deus o chamou para regiões celestiais. Jesus estava à porta na vida do meu pai e o levou para si. E ele já não se encontra em nosso meio. Provérbio diz que a nossa vida é um conto ligeiro. Ela diz também que nós somos como um vapor de fumaça. Ela diz que nós somos como um vento que passa pela uma rosa e já não a conhece mais. Essa é a nossa vida. Uma vida temporária, finita, passageira. Por isso nós precisamos refletir nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Isso determinará a restauração por completo da nossa vida. Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6, 19, diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tem de parte de Deus e que não é de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo, nós somos o tabernáculo. Você consegue dimensionar um Deus tão grandioso, glorificado,
aonde os céus não podem conter a manifestação da tua glória, e habita dentro do teu ser. Ele habita dentro de você. Por isso, toda vez que pecamos, por mente, palavras, ações, o Espírito, que é uma chama, ele se apaga, ele se retrai, ele se mortifica, porque você está andando segundo a sua concupiscência, desejo dos olhos, desejo da carne, desejo do pensamento. Por isso nós devemos estar ligados à videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele. E agora, para a gente ver qual é a primeira dimensão de tudo isso que nós fizemos uma pequena introdução, e o tempo não para, nós iremos ver que a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de toda essa palavra que foi apresentada à igreja, o primeiro passo que nós devemos para ter uma vida totalmente restaurada, edificada, solidificada, é cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar da nossa alma. A Bíblia, ela nos ensina que a alma é o centro das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa saúde mental, emocional, e ela afeta a nossa capacidade de termos um relacionamento com Deus e com as pessoas. Essa alma, ela se torna frágil à medida que nós damos vazão aos desejos da concupiscência. E eu repito, olhos, pensamentos, palavras e atitudes. Razões para que nós devemos cuidar da nossa alma. Ela é fonte de vida. Jesus habita na nossa mente, no nosso coração. E essa vida que foi gerada quando Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele cria da argila, Ele cria do pó. Ele diz que façamos o homem, e Ele sopra nas suas narinas esse fôlego. A sua essência de Deus está dentro, contida dentro do homem. Mas agora, depois da queda do homem, depois da restauração, depois de Jesus, Paulo então diz agora, o seu corpo agora é santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito habita dentro de você, e esse Espírito, ele vem da parte de Deus. Por isso nós precisamos ter cuidado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós almejamos. Precisamos ter esse cuidado. E esse cuidado, ele irá produzir vida dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo, intercedida pelo Senhor Jesus, e teremos uma vida espiritual saudável. Provérbios capítulo 4, 23, nós vamos agora dimensionar alguns versículos para que você possa ter conhecimento disso que Deus está falando através da sua palavra em relação à nossa alma. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que você deve guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. É isso que Deus quer gerar dentro do ser humano, vida transformada,
vida que venha de fato glorificar a Deus. E ele diz o seguinte: cuide da sua alma, alimente a sua alma através da palavra de Deus, fortaleça, enriqueça, passa tempo com Deus, meditando em meditações e em orações. Descubra os talentos e os tesouros que Deus colocou dentro do seu coração. Invista o seu tempo no reino de Deus. Cuide não apenas do seu corpo, mas da sua alma, do teu espírito. A Bíblia ensina que a alma, sede da nossa mente, desejos, vontades, emoções, é um campo de batalha. É nesse campo de batalha que o inimigo de nossas almas vai minar, vai querer nos destruir. Tudo começa através da nossa mente. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus, as orações, uma vida devota ao Senhor, é tempo que nós precisamos apresentar ao Senhor. Nós temos tempo demasiadamente de preocupações. As preocupações mortificam o espírito dentro de nós. É como se estivesse colocando algo nos nossos lábios, uma trava. Invista tempo em Deus. Invista tempo em oração. Invista tempo em meditação. Invista tempo. Doe seu tempo para fazer a obra de Deus. Frutifique. Frutifique. Nós queremos frutificar na nossa faculdade, nós queremos frutificar no nosso trabalho, nós queremos frutificar na nossa família, nós queremos frutificar no futebol, nós queremos frutificar em diversos lugares. Que diga-se de passagem que não é ruim, mas nós precisamos frutificar no reino de Deus. Doe um tempo da sua vida para fazer a obra de Deus. Deus está assentado no seu trono de graça. Jesus está à sua direita da sua majestade. O Espírito Santo trabalha dentro dos nossos corações e dentro do nosso ser. E Deus quer usar a sua igreja para fazer essa obra. E essa obra ela será executada onde quer que você esteja. Frutifique na obra que o Senhor Deus tem. A Bíblia ensina que a alma, que é a nossa mente, emoções, ela precisa ser nutrida com essa palavra. E nós também, como bons mordomos, nós precisamos ser bons administradores da nossa alma. Precisamos cuidar dela, precisamos nutrir dela. Assim como nós acordamos, tomamos nosso café, fazemos nossas refeições, assim a nossa alma, ela precisa ser nutrida. À medida que nós nutrimos a nossa alma, nós vamos ter uma percepção diferente, nós vamos ter uma visão diferenciada. Nós vamos ter aquilo que gera no coração do Pai, do Filho, dentro do nosso ser, que é o amor, que é a compaixão e que é a misericórdia. Deus quer que nós tenhamos essa afinidade. Precisamos ter esse sentimento, esse desejo de fazer algo pelo nosso próximo. Qual é o próximo que o Senhor Deus colocou na vida da nossa pastora Roseli? Uma mulher querendo um bolo. E ela expressou um sentimento. Ela viu a necessidade daquela mulher. E ela doou um pouquinho do muito que ela tem.
para aquela vida. Toda vez que nós fizemos algo para os pequeninos, de fato nós estamos fazendo ao Senhor Jesus. Segundo ponto que eu quero tomar nessa manhã, nós entendemos agora que nós precisamos de nos aproximar de Deus, cuidar da nossa alma. Mas haverá momentos que nós precisamos agora, nessa segunda dimensão, é nos arrepender. Arrepender dos nossos pecados. Arrependermos daquilo que desagrada a Deus. Confessamos que os nossos lábios glorifiquem a Deus, mas de fato as nossas ações não tenham o glorificado. No livro de João, capítulo 1, versículo 8, ele diz: se dissermos que nós não temos pecado, a nós mesmos nós estamos o quê? Nos enganando. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse texto, ele arremete para essa segunda dimensão na minha restauração. Eu cuido da minha alma, eu cuido do meu ser, eu cuido do meu espírito, o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Nós somos agora movidos não pela nossa vontade, mas pelo que o Espírito nos comissiona a fazermos. Nós temos vontade, nós temos desejo, nós temos desejo, mas nós agora precisamos estar ligados a essa videira. É o Espírito que vai nos movimentarmos à medida que nós temos relacionamento de proximidade com o Senhor. Reconheça o pecado. A primeira coisa que eu preciso olhar para dentro de mim e dizer: miserável pecador que sou. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Eu preciso reconhecer, como nós lemos ali, que nós somos pó. E ao pó retornaremos. Mas a alma e o espírito volte para o Deus que o deu. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. E tudo aquilo que nós façamos, iremos prestar conta. Os olhos de Deus estão sobre todos os moradores da terra. Por isso, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa miséria, o próximo passo é de renúncia. Eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar àquele pecado que está aflorando a minha vida. Eu preciso renunciar os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, para ter uma vida restaurada. Agora, nós vamos para uma terceira dimensão, que é o confessar. Entra no teu quarto, tranca a tua porta, ore em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Nós, quarta-feira, estivemos aqui, muitas das vezes nós oramos, como a mensageira da quarta-feira falou, irmã Sandra, oramos pelos muitos pecados. Mas agora nós precisamos pontuar os nossos pecados diante de Deus. Aquilo que desagradou a Deus. Precisamos pontuar, precisamos renunciar. Porque se dissermos que não estamos em pecado, enganamos primeiramente a nós mesmos. Nós mesmos somos enganados por nós.
Parece que quando eu falo uma coisa sistematicamente, aquilo vai solidificando na minha mente e no meu coração. Não, tem um pecado, eu não roubo, eu não mato, eu não adultério, e por aí afora vai. Aquilo vai gerando o quê? No meu coração, uma verdade. Mas e aquele olhar? E aquele desejo? Deus diz: os meus olhos estão sobre todos os moradores da terra. E João, ele fala: reconheça o seu pecado, renuncie, confesse, porque o sangue de Jesus foi derramado para nos perdoar. É o sangue de Jesus que nos purifica. Relacionamento, a proximidade, afetividade, amor pelo Senhor. Mas, digamos que pecamos. Mas o próprio João, no capítulo 1, no 1 João, capítulo 2, 1 e 2, ele diz: filhinhos, esta coisa eu vos escrevo. Olha só como ele fala conosco, João: filhinhos, amados, preciosos, como diz a pastora Joyce, joia preciosa. Você é uma joia preciosa. Você é uma joia preciosa. Ainda com a sua deformidade. Mas o sangue de Jesus, ele o quê? Nos purifica. Mas João diz assim, ó: você não vai estar sozinho nessa batalha. Olha bem. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? O quê? Junto ao? Seu nome é? Cristo. Nós temos um advogado que está assentado à direita de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E com gemidos inexprimíveis, ele intercede a Deus. Aquilo que nós façamos ou pecamos, isso vai se estender por um tempo. Mas se nós confessarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, porque ele é o quê? Propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas agora pelo mundo inteiro. Por isso, quando nós olhamos para as pessoas que têm certos deslizes de pecado, nós precisamos ter esse sentimento de Jesus dentro de nós. Um sentimento de compaixão. Sentir a dor do outro. Precisamos ter o sentimento de misericórdia. Pai, eles não sabem o que fazem. Temos esse advogado. No grego significa paracletos, chamado para estar ao seu lado. Então nós temos esse conhecimento, que o nosso advogado, ele anda ao nosso lado. Ele intercede por nós. Ele quer nos abençoar. Mas nós precisamos nos render. Nós precisamos fazer o quê? A confissão ao Senhor. Senhor, eu pequei contra ti. Nomine o seu pecado. Nomine ele ao Senhor. Arrependa-se. Irmãos, é
Impossível manter a comunhão real com Cristo e com a igreja e continuar em pecado. Negue o pecado e mantenha a comunhão com Deus. O pecado existe, ele é real em nós. Irmãos, andemos na luz, que irá manifestar o caráter de Deus em nossas vidas. João 8,12 diz: falou-lhe Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas será luz na sua vida. Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Nós temos esse advogado justo e fiel ao nosso lado. E caminhando agora para a última, realinhe o seu foco. 2 Coríntios capítulo 3, 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo espelho do Senhor. Quando nós focamos em nós mesmos, nós iremos falhar. Estaremos olhando para o espelho contrário. Quando nós focamos nossos olhos em Cristo, o seu amor é infalível e a sua graça, estaremos olhando para o espelho certo. Então seremos transformados segundo a imagem da qual estamos focando. Precisamos focar em Jesus. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E concluindo essa mensagem, irmãos, saibamos que o agente de transformação e mudança não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que a vive em nós. Ele continuará trabalhando em nossas vidas para nos tornar cada vez mais a semelhança de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2 Crônicas 39, ele diz: porque o Senhor, o vosso Deus, é misericordioso, é compassivo, não desviará de vós o seu rosto, nem se vos converteres a ele. A conclusão da nossa mensagem é: dependa de Deus. Dependa de Deus, porque Ele é misericordioso. Ele conhece a sua natureza. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos vaidosos, orgulhosos, soberbos. Mas deposite nessa manhã a sua confiança em Deus, porque Ele é misericordioso, mas Ele é o quê? Compassivo. Ele não desviará o seu rosto de um coração contrito. E minha última frase é: renda-se a Ele. Renuncie aquilo que tem te feito mal. Renuncie os seus desejos. Renuncie a sua vontade. Renuncie às suas emoções. Aí você vai dizer: pô, mas isso é muito difícil. Mas você tem o quê? Um ajudador. Você tem o quê? O Espírito Santo. E Ele está apto, desejoso em te ajudar nos momentos da sua fraqueza. Por quê? Ele é o seu guia. Ele é o seu consolador. Que nessa manhã, através da sua palavra, que foi lida, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, nós possamos nos render a Ele. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. E que você seja abençoado, e que você seja um abençoador na vida de outras pessoas, não para a sua glória,
mas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.